Qual será o verdadeiro semblante do paraíso? Existe mesmo um lugar assim? Um local que transcende a luz etérea e as melodias celestiais, onde a adoração a Deus se mistura à arquitetura impressionante e opulenta, repleta de ouro e pedras preciosas? Essa é apenas uma faceta dessa misteriosa e enigmática realidade. Imagine um cenário intrigante, onde o paraíso é revelado como uma imensa cúpula côncava, abrangendo todo o nosso mundo. À medida que se estende pelos céus, a borda dessa cúpula parece quase inatingível, como se nunca pudesse ser alcançada, mas ao mesmo tempo sempre cobre a terra embaixo dela. Talvez essa seja a verdadeira visão do paraíso que poucos ousam imaginar. Os habitantes da terra têm impressões variadas desse lugar mágico e misterioso. Contudo, devemos ter em mente que diferentes termos são empregados para descrever essa existência paradisíaca. O próprio substantivo paraíso ressalta sua unidade geral, mas outras expressões sugerem aspectos ou partes distintas. É como se existissem reinos celestiais ou lugares celestiais, cada um deles dedicado a seres e atividades únicas. Um universo de possibilidades se desdobra diante de nós. Desvendar os segredos e as dimensões ocultas desse paraíso é um desafio fascinante. Que segredos estarão guardados sob essa cúpula celestial? Quem serão os seres privilegiados a desfrutar das maravilhas desse lugar singular? No coração dessa incógnita, podemos vislumbrar algo muito além das noções tradicionais do paraíso. É como se um enigma divino estivesse esperando para ser decifrado, aguardando a chegada daqueles que ousam sonhar além do óbvio. O paraíso, em sua completude, é um convite à imaginação e à contemplação de um mistério maior do que nossas mentes podem abarcar. E assim, nos perdemos nos raios dourados dessa intrigante realidade celestial. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 4, Paulo escreve: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Esse trecho indica que existem 3 céus no total, um imediatamente acima do outro. O mais elevado é o que Paulo descreve como o terceiro céu, que é o lugar do paraíso e a morada pessoal de Deus, o lugar mais sagrado do universo. São passagens como esta que nos dão o conceito frequentemente associado ao paraíso: pureza ou santidade. As palavras proferidas lá são tão sagradas que não podem ser repetidas fora do paraíso. Paradisos é a palavra grega para um jardim e representa o jardim de Deus no paraíso. O paraíso é o destino final de todos os pecadores que realmente se arrependeram e perseveraram na vida de fé. Na cruz, Jesus prometeu ao ladrão arrependido que eles estariam juntos naquele dia no paraíso. E Jesus disse a ele: Em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Quase todos os habitantes da terra têm uma impressão do paraíso. O livro do Apocalipse nos apresenta a uma área chamada meio-céu, ou o meio do paraíso. Ao meu conhecimento, isso descreve algum tipo de grande área em que diferentes tipos de seres vêm e vão. Os versículos seguintes expressam vários seres poderosos que se proclamam do meio do céu. E eu olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do paraíso, literalmente meio-céu, dizendo com voz alta: AOS, habitantes da terra, por causa dos restantes toques da trombeta dos 3 anjos que estão prestes a soar. Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. Então eu vi outro anjo voando pelo meio do paraíso, literalmente meio-céu, tendo o evangelho eterno para pregar àqueles que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, versículo 6. Então eu vi um anjo em pé no sol, e ele clamou com voz alta, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do paraíso, literalmente meio-céu: Vinde, e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Apocalipse 19, versículo 17. A palavra grega usada para o meio-céu é Misawara Animá, que significa precisamente meio do céu. Isso poderia ser o segundo céu que podemos presumir. Finalmente, o céu visível, o céu que é visível para a nossa visão natural, é o primeiro céu.
Todos os habitantes da terra estão familiarizados com este céu em certa medida. E quanto aos habitantes do paraíso, que tipo de criaturas eles são? O nome mais comum que recebem é anjos. A palavra anjo é derivada do substantivo grego angelos, que é a palavra padrão para mensageiro. Portanto, os anjos são considerados mensageiros enviados do paraíso. No entanto, nem todos os anjos são mensageiros. Eles têm várias outras funções potenciais. Independentemente de suas tarefas, eles são enviados por Deus para seus propósitos. No entanto, as Escrituras nos informam que também existem anjos malignos enviados por Satanás para seus propósitos. Às vezes, pode haver oposição ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são descritos nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel. O fato inescapável, portanto, nos confronta de que nosso mundo, como o conhecemos hoje, é um cenário de conflito. Além disso, esse conflito não se restringe à Terra, mas também é um fator vital em tudo o que acontece no paraíso. Os anjos enviados por Deus têm 3 tarefas principais. Primeiro, como já mencionado, eles são mensageiros de Deus. Em segundo lugar, eles são agentes de Deus enviados para proteger aqueles que possam estar em perigo. Normalmente, eles são descritos como anjos da guarda. Mateus 18, versículo 10 diz: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Nesse versículo, Jesus fala de crianças que têm anjos no céu, que continuamente veem o rosto do Pai. Por implicação, o olhar atento do Pai direciona esses anjos para crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria, temos os anjos guerreiros, que estão em conflito com outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o céu é um lugar de paz e harmonia ininterruptas, elegância e adoração. Isso pode ser verdade para o terceiro céu, mas não se aplica ao primeiro e segundo céus. Algumas escrituras pintam uma imagem diferente do que está acontecendo atualmente no segundo céu. Como já mencionado, às vezes é cenário de um grande conflito entre anjos guerreiros, alguns servindo a Deus e outros servindo a Satanás. É principalmente nas regiões celestiais que tal conflito ocorre. É também aqui que Satanás derrama um fluxo de acusações caluniosas contra os cristãos na terra que servem ao Senhor. Em Apocalipse 12, versículo 10, ouvi uma voz alta dizendo no céu: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite, foi lançado fora. Ele é descrito pelo anjo como o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Essa passagem continua a prever que Satanás será lançado fora do céu, mas até que isso aconteça, está claro que ele ainda ocupa um lugar em algum ponto dos céus e que ele enche o ar com acusações maliciosas contra o povo de Deus.